Olá, gente boa, bom dia. Nesse quarto domingo de outubro, Deus abençoe você, você que está nos ouvindo da Igreja de Vila Carioca, da nossa congregação, e você que está nos assistindo pelo seu YouTube. Deus abençoe você nessa manhã. Vamos estudar hoje cristãos compromissados com a palavra. O texto básico está lá em Mateus, capítulo 7, do verso 21 até o verso 27. Mas eu vou ler apenas o 27 para você. Mateus 7, apenas o verso 21, quer dizer, vou ler apenas o 21, que diz assim: Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Deus te abençoe nessa manhã de domingo. Quando Jesus ele terminou seu Sermão do Monte, ficou clara uma proposta de contracultura, que vai de encontro à prática dos religiosos de sua época. O mestre ele condena o conhecimento da letra sem o conhecimento do espírito da letra. Ele condena abrir os lábios em divagação, sem fim, mas com um coração longe da palavra. Ou seja, é apenas um discurso teórico, não uma vivência prática daquilo que se fala. Jesus ele leva os ouvintes a um confronto próprio e um compromisso incondicional na mente, da vontade e da vida com seus ensinamentos. Somos advertidos por Cristo sobre os perigos a que estamos sujeitos por nós no relacionamento com Ele. O primeiro perigo é de nos contentarmos com o que falamos. Está lá registrado em Mateus 7, 21 a 23. Se contentar apenas com aquilo que você fala, né? Isso é um perigo. Cobiçar vem do verbo hebraico hamad, que quer dizer desejar, que em si mesmo é neutro. É apenas quando mal orientado para aquilo que pertence a outrem que Jesus ele descreve aqui pessoas que confiam para a sua salvação nas que dizem a Cristo ou a respeito de Cristo, que está no verso 21 até o verso 22. De fato, amados, a Bíblia ela insiste que para sermos salvos precisamos confessar verbalmente a Cristo. Romanos capítulo 10, 9 e 10. Jesus, ele, nesse texto de Romanos, ele descreve uma confissão absolutamente admirável e que se descreve em 4 partes, que vamos ver de acordo com o texto bíblico, tá? Por isso eu vou ler para você. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. A primeira coisa, a confissão respeitosa. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele o chama de Senhor, como de fato ele o é. Ele até respeita, como de fato merece respeito, mas no fundo do coração, esse respeito é apenas verbal. Isso é uma confissão respeitosa. Uma confissão ortodoxa. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Chama-o de Senhor com uma perspectiva divina, que estás nos céus. Ou seja, considerando-o como Senhor absoluto. Apenas verbalmente. Mas no seu coração não é assim que ele pratica. Uma confissão também fervorosa. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Senhor, Senhor. Olha o que eles falam. Está lá no seu texto básico. Não formal, mas com entusiasmo, zelo e devoção. Uma confissão pública é o que eles fazem também. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Profecias, exorcismos e milagres são atividades públicas e não particulares. A razão por que Jesus rejeita tal profissão de fé é ela ser apenas verbal, não moral, de lábios, não de vida. Hoje o que estamos vivendo e vendo são inúmeras formas de espiritualidade, vamos dizer assim,
insubmissas ao senhorio e à vontade de Deus, se sentindo até mesmo superiores à palavra do Senhor e assim se tornando superiores a Deus. Pesado, mas verdadeiro. Jesus deseja evidências de nossa sinceridade em obras de obediência. Isso é compromisso. O perigo de nos contentarmos ou comentarmos com o que sabemos, ou contentarmos com aquilo que nós já sabemos, isso é muito perigoso. O primeiro parágrafo, o contraste é dizer o dizer e o fazer. E aqui é entre ouvir e fazer. É importante notar que Jesus ele não está falando de cristãos e não cristãos, e sim de pessoas iguais no que se diz respeito a ouvir as palavras do Mestre. 24 até o 26. Os dois são colocados por Jesus de um lado, o que ouve e pratica, e do outro, o que não pratica, apesar de ouvir. Os dois são membros da comunidade cristã visível. Leiam a Bíblia, leiam as Escrituras, os pergaminhos. Vão à igreja, ouvem sermões, compram literatura cristã. Entretanto, a única diferença entre nos alicerces que não podem ser vistos. A única diferença fica no alicerce. Apenas uma tempestade revelará a verdade. Uma tempestade de calamidades ou crises revelam que tipo de pessoas somos e que tipo de cristãos somos realmente. Calvino já dizia, eu sou calvinista, ele já dizia assim, a verdadeira piedade não se distingue de sua imitação até que vejam as provações. Quando você começar a sentir as provações, é que você vai ver verdadeiramente a sua piedade e a sua espiritualidade. O que é essencial para as nossas vidas é sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tiago fala isso no capítulo 1, do verso 22 até o verso 25, em específico o 25. Ou seja, acima de sabermos está fazer o que sabemos, não somente em alguns momentos em que queremos, pois assim não é saber. Outra coisa também que gostaria que você levasse nessa manhã para sua casa e refletisse junto comigo, coragem para sustentar a verdade. O testemunho cristão exige coragem para ser sustentado, principalmente em situações adversas. Precisamos destacar os seguintes aspectos sobre essa coragem. Primeiro, rejeitar o que é vergonhoso. Nem sempre é fácil, amados, revelar coragem para rejeitar e combater publicamente tudo o que é vergonhoso. Não se trata apenas de pecados morais, mas também de pecados sociais, doutrinários, entre outras coisas. Implica em rejeitar o que o próprio Deus rejeita. Filipenses capítulo 4, 8 e 9. Fidelidade com a palavra. O testemunho cristão não pode falsificar e nem adulterar a palavra de Deus com o objetivo de justificar determinadas atitudes. Não se pode torcer as escrituras ou se valer de argumentos enganosos para satisfazer opiniões. Lamentavelmente, o testemunho cristão tem sido manchado, obscurecido por muitos que não estão fazendo da Bíblia a sua única regra de fé e de prática. Capacitação de Deus para o sustento da verdade, a fragilidade humana e o poder de Deus. Somos frágeis, precisamos do poder de Deus. O cristão é um vaso de barro diante de Deus. O fato de ser barro sugere a sua fragilidade e insignificância. No entanto, há um tesouro dentro desse vaso que é o Evangelho de Cristo Jesus. Era comum guardarem documentos valiosos em vasos. Muitas vezes eram vasos caros e nobres, mas aqueles a quem Deus destinou o seu tesouro são vasos de barro, sendo que o que lhes confere valor e dignidade é a pessoa de Jesus e seu Evangelho. O cristão é frágil, passa por tribulações, enfrenta grandes dificuldades e perseguições, mas não é vencido nem destruído, pois o poder de Deus está em sua vida. É o próprio Deus que capacita o cristão para o desenvolvimento, o desempenho de todas as suas funções. Na Igreja de Cristo não somos peças raras, mas vasos de barro. Pessoas comuns, frágeis, sustentadas apenas pela graça e misericórdia de Deus. Leve para a sua vida e para a sua família.
Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. 2 Timóteo 4,8. Tem outro texto também de Tiago 1,12 que diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Essa fé autêntica, sustentada pela verdade da palavra de Deus, ao sustentá-la e firmá-la na rocha, é também mais e mais fortalecida. Você acha que a conduta dos membros, ou a sua conduta como membro da igreja, incluindo, logicamente, as outras pessoas que estão ao seu redor, reflete a pessoa de Cristo? A mudança começa em cada um de nós. Deus te abençoe nesse 4º domingo de outubro, em nome de Jesus. Amém.